Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. Minha irmã, meu irmão, bem-vindo, bem-vinda mais uma vez para, neste domingo, refletirmos a Palavra de Deus que ressoará durante toda esta semana, esta quarta semana que se inicia da Quaresma. Então nós estamos hoje celebrando o quarto domingo da Quaresma de 2024. Então, hoje é dia de celebrarmos com alegria, inclusive porque no quarto domingo da Quaresma é chamado Domingo da Alegria, ou Domingo Letare, porque é como que nós nos aproximamos já da Páscoa, já passamos da metade do caminho quaresmal e como que vislumbramos aquilo que celebraremos festivamente e solenemente, que é a Páscoa do Senhor. Por isso também é opcional a cor rósea, na Quaresma sempre a cor roxa, mas no domingo, quarto da Quaresma, como no terceiro do Advento, é a cor rósea, como que a junção do roxo e do branco. Então temos uma cor um pouco mais leve, para que assim digamos, olha, que alegria, estamos num tempo de penitência, mas é por causa da Páscoa, é para nos lembrarmos do objetivo, para não nos esquecermos de que o tempo de penitência tem uma finalidade, a celebração da Páscoa do Senhor, a santificação do nosso corpo, da nossa mente, do nosso ser, do que chamamos corpo, alma, espírito, psique, para que assim, unidos na fé, cheguemos alegremente àquela Páscoa. Não pararmos no caminho pensando que vai ser sempre uma vida de penitência, mas tem que ser uma vida de alegria. É uma vida que nos coloque diante do mistério do Cristo crucificado, mas que é também o Cristo ressuscitado. O crucificado é o ressuscitado. Tá bom? Então, obrigado por você estar aqui. Te convido a deixar seu comentário, a se inscrever no canal, caso não seja inscrito, a dar o like e também a compartilhar este vídeo para que chegue a outras pessoas, tá bom? Vamos assim iniciar nossa oração e reflexão em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos com a Igreja. Ó Deus, que por vossa palavra realizais de modo admirável a reconciliação do gênero humano, concedei ao povo cristão correr ao encontro das festas que se aproximam, cheio de fervor e exultando de fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Esta é a oração da coleta, a oração da igreja. Irmão e irmã, você está vendo um cenário aqui diferente, porque eu estou hospedado na Casa dos Confrades Redentoristas, aqui em Aparecida, São Paulo, no Santuário Nacional. E rezei já na ordenação, nos votos perpétuos de 3 confrades, e logo no outro dia a ordenação diaconal. Então, uma alegria poder fazer parte desta família redentorista e assim nossa família vai crescendo com aqueles que vão achegando a este serviço ministerial, a este serviço pastoral na igreja, este serviço de missão. Porque o redentorista é para a missão. Somos missionários, nos relembrou o nosso provincial, Padre Marlos, que não somos monges, nós não somos enclausurados, nós somos missionários para estar no meio do povo. E aqui fazemos esse momento para justamente chegar a você, a sua casa, a sua família. Nós não podemos nos encontrar sempre pessoalmente, mas chegamos então até você porque é a nossa missão, evangelizar, tá? Hoje vamos fazer a seguinte dinâmica. Vou ler o Santo Evangelho, vamos refletir o Evangelho fazendo ligação com as leituras que precedem o Evangelho. A primeira leitura, o Salmo e a segunda leitura, tá bom? Vamos assim escutar a proclamação do Santo Evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que não morra todo aquele que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado,
mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz, e não se aproxima da luz, para que suas obras não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Minha irmã, meu irmão, é o evangelho de hoje, que é retirado de João, o evangelista João, do capítulo 3, os versículos que são de 14 a 21. Estamos no contexto da conversa de Jesus com Nicodemos. Nicodemos é aquele que pertence ao grupo dos fariseus, que está lá no templo sempre. Ele, inclusive, também aparece no Sinédrio, no dia do julgamento de Jesus, como que defendendo Jesus. Então, nós vemos, ele vai conversar com Jesus à noite. Alguns intérpretes dizem que à noite é porque ele estava assim, se escondendo do grupo, né, que ele pertencia aos fariseus, mas também dizem que, né, tem intérpretes que vão mais pelo lado espiritual, para dizer que é aquele que ainda estava nas trevas e que Jesus é a luz que o iluminou. Então, o Nicodemos é aquele que vai conversar com a luz, né? Porque Cristo é a própria luz do mundo. Tá? Vamos ao conteúdo do Evangelho, então. Olha, então Jesus já começa no texto de hoje dizendo: do mesmo modo com que Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Vamos nos recordar que Moisés levantou uma serpente no deserto quando o próprio Deus sugeriu isso após o povo clamar diante das mortes que estavam acontecendo por causa das serpentes enviadas pelo próprio Deus. Essas serpentes foram enviadas porque o povo pecou, o povo estava desobediente. Então Deus, na sua ira, né, segundo o livro de Números, né, Deus então assim conduzindo o povo e o povo na sua ingratidão, Deus assim deixou com que este povo sofresse pelas suas próprias mãos, mas sofrendo aquilo que o deserto tinha. Serpentes, feras, então animais ali peçonhentos. E assim, o povo clamou a Moisés. Moisés disse: Senhor, não deixa que esse povo morra. O Senhor os trouxe aqui no deserto para morrer? Então Deus diz: olha, faça uma serpente de bronze e coloque numa haste. E assim Moisés o fez. Então quem olhava para aquela imagem não morria, porque lembrava dos seus pecados e o Senhor os perdoava, e assim eles ficavam curados, não morriam pelas mordidas das serpentes peçonhentas. E assim agora o que Jesus usa, esta figura, esta linguagem, essa mensagem dizendo que assim como a serpente foi levantada, porque quem olhou e não morreu, agora aqueles que crerem no Filho do Homem, que é aquele que é posto na cruz, o crucificado, e aquele que ascendeu aos céus, pronto, crendo nele, o glorificado que foi levantado da sepultura, aquele que era assim desclassificado como o morto, digamos, porque foi dispensado, morreu, agora ele foi reerguido, seja pela cruz, seja pela ressurreição. Então ele sim, agora quem crê nele será salvo. E aqui nós vemos isto hoje, da fé, o sinal da fé. Porque olha, pois Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que não morra todo aquele que nele crê. Que depositar fé, que depositar confiança no Filho do Homem. Então, Jesus é este no qual nós devemos crer. Colocar toda a confiança, porque é uma prova do amor de Deus. A vida de Jesus Cristo, a vida de nosso Senhor, a vida de nosso Salvador, a vinda, inclusive, vida e vinda, e seus sinais. Sua morte e ressurreição, o maior sinal de todos. É por causa disto que nós cremos. Vai nos dizer o apóstolo Paulo em outro momento: se Cristo não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. Pois nós cremos no ressuscitado, naquele que da morte se levantou e que foi um dia erguido na cruz, morto, agora vivo para sempre, nos dá a certeza de que somos filhos de Deus. Todo o que crê nele não morrerá, mas terá a vida eterna. Porque Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por meio dele, por ele. Então, Jesus é a salvação do mundo.
Jesus é a saúde do mundo, salvar, sanar, curar. São palavras que estão no mesmo campo semântico, né? Salvação, cura, sanar, cuidar. Então, é este Jesus que veio nos cuidar de nossas feridas, de nossos pecados. Porque o pecado, por causa do pecado, tudo acontece no mundo. A morte veio ao mundo por causa do pecado. A exploração sexual, a exploração moral, a exploração financeira, a exploração por meio do trabalho, a exploração, todo tipo de qualquer injustiça social, injustiça moral, injustiça espiritual, que é o pecado, tudo isso é por conta da desobediência do homem, que preferiu ouvir o tentador do que obedecer o seu Senhor. Por isso que é sinal Jesus Cristo, aquele que olhar para ele, apesar dos seus erros, de suas faltas, o perdão é dado. Então vamos olhar para o crucificado, porque aquele que transpassaram, olhemos para o transpassado na cruz, que assim vamos contemplar a nossa salvação. É isso que nos diz o Evangelho. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Se condena aquele que não tem fé alguma em Deus, no Deus da vida, no Deus do amor, no Deus que nos enviou a vida ao mundo. O Verbo se fez carne, a palavra se fez carne, né? Tudo foi feito por meio dela e para ela. Então, o Cristo Jesus, sendo a palavra de Deus, veio ao mundo para nos garantir este reino de salvação. Vamos lá recordar o percurso que o povo fez do Antigo Testamento, naquele resumo da primeira leitura que foi retirada hoje. Está aí a citação de Crônicas, segundo livro de Crônicas, capítulo 36, vai estar por aqui, 36, versículos do 14 ao 16, depois do 19 ao 23, que na narrativa nós escutamos assim, eu vou fazer um resumo aqui rapidinho, daquilo que você vai ler ela inteira em sua casa, pelo seu aplicativo, pelo seu texto, pela própria Bíblia, se você vai conferir esses versículos. E olha, nós vimos primeiro a infidelidade dos antepassados, seja dos sacerdotes, os líderes do povo, os chefes dos sacerdotes, o povo, e eles foram infiéis, se multiplicaram nas infidelidades e fizeram coisas abomináveis, querendo imitar os povos pagãos. Em vez de eles se manterem retos, fiéis a Deus, eles quiseram imitar outros povos, imitar as pessoas, imitar o que os outros faziam. Então, vamos cuidado para nós, pensando que vamos fazer coisas agradáveis a Deus e à igreja e à comunidade, fazermos como os pagãos, certo? Às vezes nós pintamos uma devoção, às vezes nós pintamos uma coisa, mas há paganismo nisso. Certa vez eu vi, eu vou dizer, talvez vocês saibam, uma vez um padre, eu vi um vídeo rapidamente de um padre, até ele bem conhecido, com o Santíssimo exposto na frente dele, mas assim, em vez de orar o Santíssimo que está na sua frente, em vez de dizer Senhor, aqui estamos, ele vai falar às pessoas como se ele está dando da catequese, ele está ensinando as pessoas a se comportarem na sua vida moral, e Jesus que está ali na frente dele, o Santíssimo, é aquele que nós devemos adorar. Diante da presença de Jesus, se calam os ensinamentos. É Ele que nos ensina, porque aí sim, diante dele, nós rezamos. É um exemplo de paganismo, usar a imagem de Jesus, do Santíssimo Sacramento, para simplesmente falar, ter fama. Então, nós devemos ter todo este cuidado. Até mesmo aqui, neste canal, em qualquer lugar. O que nós fazemos é para a evangelização? Eu devo me perguntar sempre. Ou é para me igualar a outros e fazer as coisas tanto quanto ou até piores do que estes pagãos que estão por aí anunciando tudo, vendendo a religião, vendendo a fé, vendendo... O que é que nós queremos ser? Nós queremos ser sinais de Deus ou queremos nos igualar aos povos que usam de Deus como um brinquedo? A idolatria. Nós queremos ser idólatras? Devemos sempre nos perguntar. O povo de Israel fez isso e olha o que aconteceu. Deus enviou profetas. Deus enviava homens e mulheres para anunciar a verdade, denunciar as injustiças e proclamar o nome de Deus. Mas mesmo assim, este povo, estes líderes, não escutaram. E o que aconteceu? Deus, então, deixou com que os inimigos se sobrepusessem diante deste povo, diante do povo de Israel. Os inimigos vieram, destruíram Jerusalém. Nabucodonosor levou todos em exílio e fizeram de escravos
né, deste povo, destes líderes, desta gente que era da aliança do povo de Deus, devia ser fiel a Deus, era da aliança do povo, e se tornou então escrava. Essa gente se tornou escrava do rei e de seus filhos. Veja só. Então aconteceu assim o castigo, e por muitos anos, décadas, salvo engano, 7 décadas, que 70 anos o povo viveu exilado, e só depois voltou. Porque aí, quando o Senhor, na sua misericórdia, vê que aquele povo sofria, e era o povo que ele mesmo escolheu para ser sinal entre todas as nações, ele assim resgata a partir de Ciro, do rei da Pérsia. Então, assim, pelo menos é que o povo de Israel registra em seus livros sagrados, na nossa Sagrada Escritura do Antigo Testamento, na própria palavra de Ciro, quando se diz assim, no último versículo da leitura de hoje, quando diz assim: assim fala Ciro, rei da Pérsia. Veja aí o versículo 23 da leitura de hoje. O Senhor, Deus do céu, deu-me todos os reinos da terra e encarregou-me de lhe construir um templo em Jerusalém, que está no país de Judá. Quem dentre vós todos pertencem ao seu povo, que o Senhor seu Deus esteja com ele e que se ponha a caminho. Então o rei Ciro é como que inspirado por Deus, segundo nos diz as Escrituras, é que permite com que o povo volte a se cultuar a Deus na sua terra, a voltar para a terra da liberdade, a terra da esperança, né? A terra de Canaã, a promessa de Deus a Abraão, né? Naquela terra sagrada, para que assim eles pudessem habitar e construir novamente o templo. Então é isto, minha irmã, meu irmão. Esta é a primeira leitura. O Salmo é uma continuação de oração a partir desta leitura. É, na verdade, um lamento e um clamor. Quando diz assim: que se prenda minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. É para que este povo que sente saudade de Jerusalém, que está longe, não sinta saudade. Aliás, não deixe de sentir a saudade. Não deixe de esquecer. A saudade na nossa língua portuguesa é essa falta, esta falta e este carinho que sente que ainda quer encontrar. É uma falta e uma lembrança ao mesmo tempo. Então o povo tem saudade de Jerusalém. Junto aos rios da Babilônia estávamos chorando com saudades de Sião, com falta, com nostalgia, com lembrança de Sião. Nos salgueiros por ali nós penduramos nossas harpas, ou seja, paramos de festejar, guardamos os nossos instrumentos de festa, porque sentíamos saudade de Jerusalém. É isto. E aí o Salmo vai continuar: olha, como havemos de cantar os cantares do Senhor numa terra estrangeira, se de ti, Jerusalém, algum dia eu me esquecer, que resseque a minha mão. E assim o salmista vai continuando, lamentando a sua distância, a distância de Jerusalém, para que assim ele retorne um dia, mantendo essa esperança de retorno. E o que esse salmo nos indica? Para nós sentirmos saudade do céu, para nós sentirmos saudade das coisas de Deus, para nós sentirmos sempre saudade da igreja. Se você se afastou da igreja, se você se afastou da comunidade e sente que precisa voltar, volte, porque Jerusalém é a igreja de Cristo. Para o povo do Antigo Testamento, ainda hoje os judeus, Jerusalém é o lugar onde eles devem permanecer para viverem fiéis a Deus, com fidelidade ao Senhor. Nós não temos mais um lugar físico simplesmente, não é aqui em Aparecida, um lugar bom no santuário, Bom Jesus da Lapa, o Pai Eterno. Vamos a esses lugares em sinais de peregrinação, de caminhada, como um sinal da nossa caminhada rumo ao céu. Mas não é um lugar mais que nós queremos habitar, porque a habitação do cristão, o lar do cristão é a casa de Deus, é o céu. A nossa Jerusalém é a igreja, que é ao mesmo tempo militante, está no céu, que padece no que chamamos de purgatório, purgando seus pecados, até um dia estar na igreja triunfante, que é com Cristo, seus santos e anjos. Amém? A segunda leitura, quando Paulo então nos exorta, dizendo que Deus é rico em misericórdia. Ele começa a dizer isso: Deus é rico em misericórdia, e por causa de seu grande amor com que nos amou, quando estávamos mortos por causa de nossas faltas, Ele nos deu a vida em Cristo. É por graça que vós sois salvos. Nós somos salvos pela graça. É simplesmente isso. Paulo resume isso: é pela graça. E olha, quando ele vai dizer mais à frente, vamos pular um pouquinho aqui, olha, com efeito, é pela graça que sois salvos, mediante a fé. Veja só, mediante a fé. A fé no ressuscitado. Como ele diz anteriormente, Deus nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar nos céus em virtude de nossa união com Jesus Cristo. É com Jesus que nós somos ressuscitados. Olha a alegria do domingo da alegria aí.
Saber que Jesus, o Cristo que padeceu, é o Cristo ressuscitado. E aí diz, olha, isso não vem a vós, não vem de vós, isso não vem de vós, não vem de mim, não vem de você, vem de Deus, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se orgulhe. Portanto, não são as nossas obras de caridade que nos salvam. Elas nos ajudam a ter a certeza de que nós somos salvos. Entenderam? Podemos entender o seguinte, que estas obras que fazemos, a caridade, a esmola, o jejum, tudo isso é para nos dizer, nós somos salvos e por isso fazemos. Dar a comida a quem tem fome, bebida a quem tem sede, né? Água a quem tem sede, de vestir a quem não tem o que vestir, visitar os presos, os doentes, cuidar dos necessitados, tudo isso é porque somos nós os salvos e por isso fazemos. Quem não faz isso, tenha certeza, ainda não foi salvo. E ainda não tem fé. Porque quem tem fé, tem obras. Como nos diz o apóstolo Tiago, fé sem obras é morta. Então, se você venha com sua fé sem obras, que eu mostro a minha fé pelas obras. É por causa da fé que eu faço. E se eu fizer sem fé, está faltando alguma coisa. Eu estou manco. Eu estou sem a fé. Aí são obras vazias. Que é bom que faz quem está recebendo as obras, de caridade, por exemplo, está se dando bem. Está saindo de uma vida de miséria para algo através da caridade. Mas aquele que faz é vão. Agora, quem tem fé por causa de Jesus, eu faço por causa de Jesus, em nome de Jesus, com Jesus, aí tudo vale a pena, sabe? Então, é isto, minha irmã, meu irmão, que as leituras nos colocam hoje diante desta obra de Jesus. A obra da redenção, quando Jesus é colocado na cruz para nos salvar, é aquele que nós vamos olhar para aquele que foi transpassado, o da cruz, aquele que é ressuscitado. O homem da cruz é o homem do sepulcro vazio, que foi sepultado e não está mais lá. É este que fez a obra em nós. Nós somos a obra de Deus. Olha o que nos diz o apóstolo ainda, né? É por ele quem os fez. Nós fomos criados em Jesus Cristo para as boas obras que Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Então, nós somos as obras de Deus no mundo e toda obra de boa que fazemos em nome de Jesus é porque Deus já nos preparou para que nós as praticássemos. É pela fé e pela salvação. Por isso que Jesus nos diz o seguinte no finalzinho do Evangelho de hoje: quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz. Nicodemos foi à noite até Jesus para se aproximar da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Então, quem gosta da treva, quem faz as coisas na escuridão, quem faz o erro, quem faz o mal, faz na escuridão. Não quer fazer a luz do dia, porque tem medo de que tudo aquilo que faz de mal seja manifesto. Mas olha o que Jesus diz: mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste em suas ações, que suas ações são realizadas em Deus. Vamos ler novamente. Mas quem age conforme a verdade é aquilo que é descoberto, né? Vem do grego aletheia, então a verdade é aquilo que é descoberto, aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Então, quem é da luz, deixa Deus manifestar a sua vida. Meu irmão, minha irmã, neste 4º domingo da Quaresma, sejamos então nós os praticantes das obras de Deus, porque é Deus que age em nós. E sejamos nós também obras de Deus no mundo, para que a alegria deste dia do Senhor ressoe durante toda a nossa semana, ressoe durante toda a nossa vida, o tempo da Quaresma que nos falta. E assim celebremos com alegria a festa do Cristo vitorioso, o que foi crucificado, mas está ressuscitado e vive em nós para sempre. Amém. Obrigado por você ter estado comigo até aqui e nos encontramos nos nossos próximos vídeos, os vídeos diários que vamos apresentando neste canal e também outro em momentos de live, em momentos de vídeos de homilia também, de reflexão aos domingos e dias santos, tá bom? Obrigado e não esqueça de compartilhar, de dar o like e de fazer com que este canal cresça ainda mais com a sua ajuda, com a sua colaboração, levando a palavra de Deus aos outros lugares. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida. Deus que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.